Ai, Roberta, eu uso a prática de espaçar no meu dia a dia, mas eu não estou tendo resultado. Bom, será que você usa a prática de espaçar de fato ou você apenas está tendo o conteúdo em dia? Isso é muito diferente da prática maciça, que é maratonar. Então vamos entender cada um. Primeiro ponto, que a prática de espaçar o conteúdo ou distribuir é a mesma coisa, é quando eu estudo um conteúdo um dia, reviso ele depois de alguns dias e reviso ele de novo, assim. Ou seja, eu estou distribuindo o mesmo conteúdo ao longo do tempo. Agora, isso é diferente de eu estudar na véspera da prova. Então, vamos supor que um aluno tem 3 horas para estudar. A pessoa que passa ou distribui estuda 1 hora num dia, 1 hora no outro dia e 1 hora na véspera da prova e faz a prova. A pessoa que maratona, ou seja, que estuda tudo de uma vez, na véspera da prova, ele vai pegar essas 3 horas, vai estudar na véspera e vai fazer a prova. Tem diferença? Não, não tem diferença. As pessoas vão bem na prova, em geral, fazendo isso. E talvez por isso que eles se mantêm utilizando uma técnica não muito boa, porque eles estudam para a prova e não para aprender a longo prazo. Vamos supor que eu aplique essa mesma prova para esses alunos que estudou de forma espaçada ou que estudou de forma maciça. Qual que vai ser a diferença? Aquele que estudou de forma distribuída ou espaçada, eles ainda vão lembrar muito mais conteúdo do que aquele que estudou de forma maciça, porque aquele estudou para a prova e já esqueceu, aquele outro estudou de forma distribuída e ainda vai lembrar mais conteúdo. Tá, mas Roberta, eu estudo de forma distribuída e não estou tendo resultados. Então vamos entender se você está distribuindo de fato ou você é apenas um aluno aplicado que tem as coisas em dia, a matéria em dia. Vou desenhar para vocês entenderem. Então vamos lá pegar e fingir que eu estou fazendo um cronograma, certo? Então aqui eu tenho um cronograma de estudo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? E vamos supor que eu tenha aqui uma matéria, vou colocar psicologia. Psicologia, eu estude um conteúdo um e aqui eu reviso esse conteúdo um. Aí aqui eu tenho outro conteúdo, o 2 e eu reviso. Aí eu estudo o conteúdo 3 e eu escolho outro dia para revisar esse conteúdo. Aqui eu tenho a prova de psicologia. E aqui eu faço uma revisão, vamos supor, na véspera, no domingo, eu fiz uma revisão, certo? Estudei na véspera, revisão. Esse aluno tem outras matérias, obviamente, então vamos supor aqui, ele tem biologia, e daí também vai fazer o mesmo esquema. Opa, estudou. Biologia 2, revisou. Estudou biologia 3 na aula e revisou em casa, tá? E aqui ele tem a prova de biologia e aqui ele revisa todos os conteúdos, 1, 2, 3, certo? Então, é um aluno aplicado que tem a matéria em dia, mas não é muito espaçado. Por quê? Eu tenho aqui o aluno, ele viu o conteúdo aqui, e daí ele revisou. Ele viu o conteúdo aqui, ele revisou. Ele viu o conteúdo aqui, ele revisou. E aqui ele tem uma revisão geral do 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3, de todas as matérias. Então, na verdade, ele espaçou pouco. Ele não tem muito espaçamento. Ele estudou 2 vezes, que é melhor do que quem estudou de forma maciça, mas não é melhor de quem estuda de forma espaçada. E a mesma coisa para biologia aqui, tá, gente? Biologia ele faria assim: ah, ele estudou, revisou, estudou e revisou, estudou e revisou, e aqui ele fez uma revisão geral antes da prova, certo? O ideal seria o quê? Aqui, vou pegar da psicologia, tá? Então, o ideal, ele estudou psicologia aqui, nesse dia, então ele vai revisar esse conteúdo, certo? Aí, ele estudou um conteúdo novo. Se esse conteúdo um aqui ainda está muito claro na cabeça, ele espaça mais um pouco. Se não, ele estuda aqui e ele revisa o 2, certo? Aí, aqui no 3, ele também vai ver um pouco o 1, o 2 e o 3. Só que você percebe que ele vai ter que estudar menos esse conteúdo aqui, porque ele já viu anteriormente, então vai estar mais claro para ele. De forma que esses conteúdos, o 2 e o 3, ainda não. Então, ele vai ver mais. Ou seja, distribuir significa estudar esse mesmo conteúdo várias vezes ao longo do tempo. Então, ele está estudando mais vezes
ao longo do tempo. Isso é espaçar. Que é diferente da outra forma, que é manter a matéria em dia e espaçar pouco, tá. Então, o ideal é isso, não é um calendário assim, sabe, "Ai, então, um dia depois, 2 dias depois", não, gente. A gente tem que levar em conta 2 pontos. Quais são esses pontos? A dificuldade desejável e o quanto que eu quero lembrar, tá? A teoria da dificuldade desejável, ela fala o seguinte: existem dificuldades que são do casal Bjork, né? Existem dificuldades que são desejáveis no momento da aprendizagem, ou seja, espaçar, eu vou ter que distribuir o conhecimento ao longo do tempo, eu vou ter um pouco de esquecimento, exige planejamento, então eu vou ter mais esforço do que se eu estudar de forma maciça, maratonar. Tá? Só que eu levo em consideração também o quanto que eu quero lembrar, que no artigo do Carpenter, né, ele mostra que cerca de 10 a 20% do tempo que eu quero lembrar. Então, se a prova é daqui 30 dias, eu reviso de 3 a 6 dias, mais ou menos, o conteúdo. Mas lembrando tanto das dificuldades desejáveis, quanto do quanto tempo que eu quero lembrar, e também da questão de repetição. Não precisa repetir mais do que 3, 4 vezes, desde que você domine o conteúdo de fato. Então veja se você domina, tenha feedback, enfim, e daí é uma ótima forma de você distribuir os seus estudos, né, e não de forma concentrada, mas de forma distribuída ao longo do tempo, e não só mantendo a matéria em dia. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre espaçar ou distribuir, ter a matéria em dia e maratonar. Na ordem de melhor para pior, o primeiro é espaçar ou distribuir, o segundo é ter a matéria em dia e revisar antes da prova, e o pior é maratonar, para aprendizagem de longa duração, tá? Eu não tô falando para estudar só para prova, eu tô falando para estudar para vida, porque o objetivo aqui é ter mais conhecimento, porque o rico fica mais rico de conhecimento, tá? Um beijo e até a próxima.